presidente do Sistema Fé Comércio, RN, Marcelo Queiroz, formalizou o convite à governadora Rosalba Ciarline para ela participar da próxima edição do seminário Motores do Desenvolvimento, que vai acontecer no dia 19 de novembro, no auditório da Fierne. A próxima edição vai discutir pesca, aquicultura e carcinicultura no Rio Grande do Norte. Foi nesta última quinta-feira, na CDL, Câmara dos Direitos Logísticos de Natal, a entrega da premiação do Liquida Natal 2012. Os ganhadores do apartamento Vida Ecossil Ecopark, dos carros 0 km, das 5 motos de 125 cilindradas e dos caminhões de prêmios participaram de um café da manhã com a diretoria da entidade. Associados e a imprensa estavam lá e os vendedores das lojas onde os sorteados compraram também receberam prêmios com vários notebooks. Voltamos aqui à nossa entrevista, nosso bate-papo. Hoje não é entrevista, hoje é um bate-papo para o nosso telespectador que já tem ido votar ou que está se preparando para votar. A gente estava falando aqui do papel do PT, se ele contribuiu, e o Alex disse que quando o Mineiro mudou, o discurso melhorou. Significa dizer, então, que é melhor não apenas apresentar propostas, é melhor brigar numa eleição? O que vocês acham? A população gosta de novela, né? Você viu a audiência dessa última novela, né? Exato. Não dá para entender muito bem o telespectador, né? Porque eles, inclusive, preferem ver sangue na TV do que ver uma notícia. É tudo muito meio complexo, acho que vai pelo viés na política, eu né? acho que o talento... Briga da audiência. Eu acho que o talento é mesclar as coisas, né? Saber o que é que a população gosta e você inserir aquilo que é necessário, no caso, as propostas. Nesse caso, se pode dizer que Mineiro cresceu na política do Estado por ter adotado essa nova prática? Eu acredito que sim, eu acredito que ele cresceu. Eu acredito que ele apareceu mais, eu acho que era uma coisa que era preciso para o candidato. Na minha opinião, eu acredito que isso foi favorável para ele. Quem sabe aí numa próxima eleição, né, numa próxima campanha, se ele não tem um resultado mais expressivo até, dependendo dos apoios, dependendo de quem seja, né, a oposição dele, se ele não tem aí um resultado mais expressivo. Eu acredito que foi bom para ele. Talvez pudéssemos dizer que o PT do Rio Grande do Norte está começando a aprender a fazer a política Papa Girimum, que é mais ou menos dessa forma. Mas uma pergunta... Em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Por que o PT apoiou Carlos Eduardo? Eu acho que por um motivo muito simples, a questão do palanque, né? De fato, aqui no Rio Grande do Norte, o PMDB, que era a opção a Carlos Eduardo, está no palanque da governadora Rosalba Ciarline, que é o palanque que vai ser montado para a próxima eleição em 2014. Então, acho que o que pesou definitivamente foi saber que eu, PT, vou me coligar com o PMDB sabendo que o PMDB vai estar no palanque do DEM, então não bate. Eu acho que isso foi o fator fundamental, porque no cenário nacional, PT e PMDB são aliados, então não teria justificativa para não se aliarem aqui. E PMDB no cenário nacional é um partido muito mais forte, participa com 5 ministérios do governo Dilma, então tem um vice-presidente da República, Henrique, inclusive, pode ser o próximo presidente da Câmara dos Deputados, né? Então, eu acho que foi o fato do PMDB ser aliado ao DEM aqui no Rio Grande do Norte. Eu concordo com o Alex em relação a isso, mas assim, eu também acredito, eu tenho visto que tem sido um apoio um pouco, eu tenho achado apagado, não sei se você acha isso, não sei se esse seria o termo certo, mas é um apoio que a gente não vê tanta presença, eu não tenho visto isso. Eu não sei se também bate no início da nossa conversa, a gente falou um pouco sobre a diferença na campanha, né, a diferença da presença da campanha nas ruas. Eu tenho achado esse apoio um pouco, realmente muito político, muito crítico. Como foi dito, inclusive. Né? Exato. Apoio tímido. Tímido demais. Então não houve tanta diferença do primeiro para o segundo turno. A diferença talvez tenha acontecido apenas no que diz respeito à forma do enfrentamento dos dois candidatos? Seria isso? Eu queria começar respondendo, dizendo que a gente fala que poderia, de um ponto de vista em que o apoio poderia ter sido mais efetivo, mais forte. Mas o apoio conceitualmente existe e ele conta também, né? Na medida em que as lideranças vão ao programa de Carlos, como foram ao programa de Carlos Eduardo anunciar seus maiores líderes, os maiores líderes do PT, né? Então há de fato ali um simbolismo que influencia sim parcela da população, que é antenada, que conhece e que segue os líderes, no caso do PT. Tem os partidários mesmo, né, realmente, que fazem isso, né? Não sei se esse seria o caso. Por exemplo, é um apoio que eu fiquei um pouco sem entender, até em entrevista a gente questionou ela, a governadora, que adotou aí um apoio de neutralidade, na verdade, né? Então, assim, no momento que normalmente governantes e
enfim, prefeitáveis, eles decidem por qual lado, por qual partido, por qual candidato. A governadora, ela se ausentou um pouco. Eu não sei se seria o caso de Mineiro também ter feito uma coisa dessa. Eu acredito que não, até pela questão do palanque, como você estava falando, né, Alex? Mas pelo menos da governadora, você nem chegou a perguntar isso, mas me lembrou esse fato. Eu acho que é uma coisa que ela poderia até ter se posicionado melhor, eu acho. Eu acho que contou aí o desgaste do governo, muito embora esse fato não tenha sido exposto, até por razões óbvias, né? Enquanto o PT, através da candidatura de Mineiro, estava numa ascendência, num viés de alta, né? Rosalba, a gente sabe que enfrenta um desgaste tremendo. Inclusive, em Natal, ela é desaprovada por mais de 70% da população. Então, acho que isso contou bastante para essa posição, inclusive. Agora, o PMDB, que vinha há 20 anos sem ter candidato a prefeito em Natal, ele marcou uma posição, qualquer que seja o resultado, ele teria marcado, de fato, uma posição na política da capital, lançando um candidato, lançando Hermano candidato a prefeito, qualquer que venha a ser o resultado das eleições hoje? Eu acredito que tenha marcado sim. Como, na verdade, eu moro em Natal faz pouco tempo, relativamente pouco tempo, e eu não acompanhei muito o histórico, né, de toda a história, que inclusive tem muito aquela coisa da participação familiar, né, na política aqui de Natal. Mas eu acho que da maneira como o candidato ficou posicionado nessa eleição, nessa campanha de 2012, eu acredito que foi um bom posicionamento para o partido, sim, aqui em Natal. Eu acho que, respondendo também a pergunta anterior que você fez, com certeza o Mineiro sai muito maior do que quando entrou. O que é natural quando você disputa um cargo executivo numa capital de um país como o Brasil, por exemplo, a exposição que você tem, e principalmente quando você tem uma boa campanha, quando você é reconhecido, quando você cresce durante a campanha na intenção de votos do eleitor, como foi o caso de Mineiro. E Mineiro fez, sem sombra de dúvidas, uma campanha muito propositiva, de ideias, inteligente, embora com pouco tempo na televisão e também com pouca estrutura de campanha, né? Em que pese o PT ser o partido que hoje governa o país, aqui no Rio Grande do Norte detém ainda uma estrutura pequena, né? Não tem muitas prefeituras, como ocorre em outros estados da federação. Mas para Mineiro foi, sem sombra de dúvida, um excelente negócio. Inclusive, diziam que ele não tinha viabilidade eleitoral para ser prefeito de Natal e que queria ser candidato justamente para garantir sua eleição de deputado estadual. É um raciocínio lógico, mas eu acho que Mineiro ainda é um grande candidato a prefeito nas próximas eleições. Uma outra colocação bem rapidinha é o seguinte: qualquer que seja o candidato a prefeito, ou Hermano, ou Carlos Eduardo, qualquer um deles terá que ter uma parceria com o governo do Estado. Não é só apenas do governo federal que deverá haver essa parceria. O que se esperar dessa parceria? Prefeito eleito com a governadora Rosalba Ciarline. Uma das justificativas que ela deu, inclusive, pelo fato de não ter se posicionado, né, ter dito que a população é que escolhe o prefeito de Natal, porque o governo do estado iria apoiar o candidato escolhido pela cidade. Então, se isso realmente for colocado em prática, eu acho que vai ser favorável o posicionamento que a governadora teve agora e que aí espero que não aconteça o que aconteceu agora nessa última gestão, em que alguns fatores ficaram de impasse, falta de repasse do governo para o município. Eu acho que a população precisa que isso não seja resolvido, que essa ligação aconteça, porque termina depois que quem é prejudicado, quem está lá fora, é o povo que vota. Certamente. Não saia daí, nós voltamos em instantes para o nosso terceiro bloco.